Vamos trabalhar? Doutor Wilson Alves Davi, que prazer enorme em recebê-lo, viu? Né? Fiquei muito feliz quando você confirmou a presença aqui no Câmara Esportiva. O seu boa tarde para o nosso amigo telespectador. Boa tarde a todos que nos estão assistindo e é uma satisfação muito grande a gente estar de volta aqui para conversar com vocês. Wilson, eu digo que o esporte organizado aqui em Guarulhos já passa de 50 anos, né? Se a gente considerar o início de tudo no final dos anos 60, depois veio a oficialização da Olimpíada em 71, Jogos da Primavera, e esse trabalho foi tão forte que aí a administração foi obrigada, se não me engano, em 82, a criar uma secretaria que tivesse independência, que tivesse recurso. E você faz parte dessa história. Eu queria primeiro, Wilson, que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Você tem uma história muito íntima com o Flamengo de Guarulhos, né, envolvendo a sua família. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas quem foi o Wilson? Você foi funcionário público durante muitos anos. É isso? Conta um pouquinho da sua história. Eu entrei na prefeitura de Guarulhos no ano de 1962, o prefeito era Mário Antonelli. Ele abriu um concurso público para iniciar o cadastro da prefeitura de Guarulhos, que era o levantamento cadastral da cidade, né? Então nós iniciamos em 1962 e ficamos até o dia 31 de dezembro de 1996. Puxa vida, uma trajetória bonita. Foi uma passagem que a gente teve por vários setores da Prefeitura Municipal e um deles também que nos deu assim uma grande satisfação foi o trabalho que a gente teve junto à Secretaria de Esportes, que foi criado no ano de 1982 pelo então prefeito, que na época era o Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues, que ele acabou assumindo a prefeitura, ele era presidente da Câmara e acabou criando... Assumiu interinamente, né, na época, eu lembro, se não me engano. Ele assumiu porque o prefeito na época, que era o Neftales, ele automaticamente teve que se afastar para sair candidato a deputado. Sim, né? E o vice dele, como era candidato a prefeito, que era o Oswaldo de Carlos, não pôde assumir, assumiu o presidente da Câmara Municipal, que era o Rafael Rodrigues. E ele pediu para que a gente, juntamente com outros amigos nossos lá, criasse a Secretaria de Esporte e desse uma estrutura. Foi criado em 82, nós fomos lá para o Bosque Fracalãs. Por que o nome Wilson foi o escolhido para uma secretaria que queria começar a acontecer todas as questões administrativas? Por que o seu nome? Por causa do Flamengo? O que levou a essa escolha? Eu acredito até que tenha sido sim, porque o Rafael, inclusive, que foi o prefeito daquela oportunidade, ele tinha um vínculo muito grande com o Vasco aqui da Vila Galvão, né? Vasco da Gama, né? E ele pediu para que a gente assumisse, também pelo tempo que a gente já tinha na administração pública municipal, e de criar uma estrutura básica para que tivesse uma secretaria com todas as suas unidades administrativas, né? E foi com esse objetivo que a gente acabou colaborando com ele. Ficamos até o final do mandato dele e depois retornamos no ano de 1987. Maravilha, hein, Davi? Puxa vida, então foi esse, olha, para você que nos assiste, que não sabe a história do esporte da cidade, é isso, né? O trabalho já tinha uma força grande, com representações, né? Mas precisava deixar a casa em ordem, em unidades administrativas, como disse o doutor Wilson aí. Isso acontece tudo em 82, né, doutor? Começou em 82, aí teve que criar, e aí até 1982... Nós saímos lá do Bosque Fracalãs e fomos parar lá no João do Pulo. E a secretaria ficou como sede lá, inclusive até quando nós deixamos a secretaria em 96, a sede da Secretaria de Esporte era no João do Pulo. E eu até acredito que hoje deveriam reformar o João do Pulo e retornar a sede da Secretaria de Esportes lá no João do Pulo mesmo. Doutor Wilson, uma vez estruturada a secretaria, eu lembro, naquela oportunidade, estrategicamente se entendia que Guarulhos tinha que sair do anonimato e conquistar espaços, né? Nos chamados jogos regionais, jogos abertos. Isso daria visibilidade à cidade e foi estratégico que com isso vocês conseguiram uma estrutura que até então não tinha, né? Aquecer piscina, construção de ginásio para ginástica. Fala um pouquinho sobre isso. Teve sim, teve naquela oportunidade também, ajuda também os prefeitos que ficaram administrativamente naquele período, né? E um deles, inclusive, que a gente tem uma recordação muito grande, que foi o Pascoal Tomeu, depois o Papoto também, que ficou mais 4 anos da administração, e o Pascoal continuou ajudando ele na administração pública municipal. E foi criado o Conselho Municipal de Desporto,
que passou a ter uma dotação orçamentária específica para o esporte de alto nível de competição. Então isso daí ajudou bastante, né? E tinha um Conselho Municipal de Desporto que prestava contas diretamente para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Disso, é. Então era uma coisa assim, bastante correta, decente, sem ninguém tentar levar vantagem em coisa nenhuma, e tinha um objetivo muito grande. E uma cidade como Guarulhos, que a nível de arrecadação automaticamente, ela está aí entre as primeiras do Brasil, incluindo todas as capitais, né? Ela deveria retornar a ter um esporte de alto nível, porque o esporte tem uma coisa muito importante. Você falou até agora há pouco da Olimpíadas Colegial Guarulhense, e a Olimpíada ela cresce muito mais quando o esporte de competição de alto nível está em evidência. Sim. Porque aquelas crianças automaticamente que aparecem nas Olimpíadas, e sempre foi um trabalho que foi feito realmente, sempre era levado realmente para as categorias de base que existia e que competia talvez a nível do campeonatos estaduais aí no estado de São Paulo, e até em algumas modalidades até a nível de campeonatos nacionais que a cidade passou a participar. E nós tivemos assim uma ajuda muito grande para o esporte de alto nível, que automaticamente a gente ajudou, inclusive concedendo vários atletas para a seleção brasileira. Várias modalidades, né? Para representar o Brasil em várias competições. E isso ajudou com que Guarulhos foi chamado de capital nacional de esporte amador. Doutor, eu lembro que naquela oportunidade também nós tínhamos a chamada campanha do Ótimo Atleta. Se chegou a um número aí que na época impressionou muito, que quase 60 empresas, né? Eu citei outro dia aqui no programa, Calvo Atacadista, Empresa de Ônibus Guarulhos, Balduco, Móveis Bergamo, enfim. Que acabava que traziam recursos, quando você fala em esporte de alto rendimento, não era um dinheiro que saía do cofre público, mas tinham empresas que participavam desse movimento. Né? O Conselho ele tinha uma dotação orçamentária e você tinha a campanha do Ótimo Atleta também, que ajudava bastante. E até naquelas oportunidades, quando você tinha até alguma dificuldade, chegava diretamente no prefeito, ele já ligava para determinadas empresas, olha, essa modalidade está sem um patrocinador, dá para ajudar, e a cidade automaticamente passou a contribuir com a campanha do Ótimo Atleta, e isso ajudou bastante. E até algumas arrecadações que você tinha, até de locação do próprio ginásio lá, o Pascoal Tomeu, o Tomeuzão, entendeu? Tudo aquilo que vinha diretamente para a campanha do Ótimo Atleta. Maravilha. Eu falei ainda há pouco que o Guarulhos está se preparando para essa participação nos Jogos Regionais. Você começou com isso, né? Foram os Jogos Regionais, foi na sua gestão, foram 7 conquistas, foi depois mais 6 dos Jogos Abertos. A primeira foi em Cubatão, né? Que nós conseguimos ganhar, e naquele ano ainda nós ganhamos Jogos Abertos em Araçatuba. Pois é. E foi daí até que o prefeito, quando chegou lá, e ele falou assim, olha que beleza, quando ele viu o ginásio principal lá de Araçatuba, ele falou, olha, quando a gente retornar para Guarulhos, você não esquece que nós temos que construir um ginásio pelo menos desse tamanho. É. Só que o Tomeuzão é muito maior do que aquele ginásio que tinha, que era chamado de Gigantinho lá em Araçatuba. Sim, que momento bacana. Olha, gente, você que nos acompanha e não conhece essa história dos Jogos Regionais, eu digo sempre, aqui no nosso Brasil, a maior competição esportiva do chamado esporte amador, entre aspas, e por que eu coloco dessa forma, gente? Quando o atleta ele ganha, ele recebe uma ajuda de custo, um vencimento para a prática do esporte, ele perde essa coisa de conotação de esporte amador. Ele passa a responder, inclusive, processos trabalhistas, né? Mudou um pouco isso. Então, hoje, se a gente fala que o futebol é profissional, os esportes todos são, se o atleta receber uma subvenção para a prática esportiva, não é isso, doutor? É isso daí, porque automaticamente hoje você tem uma obrigação do recolhimento dos encargos sociais, inclusive todas essas coisas, e acaba envolvendo também o esporte de competição de alto nível, né? E naquela oportunidade a gente, infelizmente para os atletas, ou felizmente para a própria administração pública, você não tinha esse recolhimento. Sim. Só para o telespectador entender, então, para a gente terminar essa linha de raciocínio, os Jogos Abertos é o maior evento esportivo amador do Brasil, conhecido naquela oportunidade até hoje, como a Olimpíada Caipira, né? Enfim, mas envolvendo aí praticamente a totalidade toda do estado de São Paulo nessa competição e, na verdade, o estado que mais promove o esporte do chamado, como disse o Dr. Wilson, o alto rendimento. Os Jogos Regionais e os Jogos Abertos, eles ajudam muito na formação de atletas que vão representar o país futuramente. Verdade. Certo? Daí é uma competição de um alto nível
e a cidade de Guarulhos, como você mesmo disse, ela ganhou em 6 anos consecutivos os Jogos Abertos, em 7 anos consecutivos diretos os Jogos Regionais. E naquela oportunidade, realmente, aquilo nos ajudou bastante, realmente, até num reconhecimento da própria cidade na área esportiva. Pois é, olha, título dado pela imprensa de São Paulo, reconhecendo Guarulhos como capital nacional do esporte amador, não é isso? Capital nacional do esporte amador, porque era a cidade que mais atletas, inclusive, fornecia para formar os atletas olímpicos representativos do Brasil. Doutor, isso eu lembro que naquela oportunidade, municípios do estado de São Paulo te visitavam para saber qual era o segredo, como é que funcionava a estrutura. Você se recorda disso? Tinha bastante municípios que vinham para saber como é que funcionava o Conselho Municipal de Desporto, como é que você trabalhava juntamente com os professores de educação física, que eram de algumas modalidades e que passaram a ser técnicos, inclusive, das equipes de competição, e que não era só jogos regionais, jogos abertos, não. Você tinha o Campeonato Paulista e chegava a disputar até o Campeonato Brasileiro, em várias modalidades. O que o doutor está colocando, eu lembro disso, gente, no início da década de 70, nós tínhamos lá, o esporte era vinculado à Secretaria de Educação. Eu lembro que na época a doutora Maria Brancalione Vita chefiava uma divisão esta que pertencia ao João da Costa Freitas, que nos deixou recentemente, Romeu Antônio Menon, eu, Luiz Carlos da Rocha Gonçalves, e tinha a Comissão Municipal de Esportes, onde os professores que o Davi está mencionando eram contratados, não tinham vínculo empregatício. Foi na tua gestão que se começou a promover concursos para absorver essa mão de obra, né? Não teve dúvida, passou a ter vários concursos públicos e aumentou realmente o número de profissionais que passaram a atuar em várias modalidades esportivas que a cidade não tinha naquela oportunidade, inclusive profissionais capacitados em algumas áreas esportivas, né? Eram concursos Até específicos, me lembro de uma né? passagem que foi uma coisa muito engraçada, né? Um dia a gente estava na Secretaria de Esportes e o esporte da cidade estava em alto crescimento. De repente, a Shirley, que era a nossa assistente lá que trabalhava, falou assim, tá aí fora o Aurélio Miguel, quer conversar com você, né? Ele chegou e pura e simplesmente falou o seguinte, ele falou, olha, eu estou competindo lá pelas cidades do ABC automaticamente, mas só que eu quero vir para Guarulhos, porque aqui realmente vocês têm um trabalho totalmente diferenciado. Legal, e o próprio judô, naquela oportunidade, tinha um trabalho ali no próprio... Já era um trabalho, né? Não, muito tinha bom. um trabalho muito bom e aquilo ali ajudava. Então você tinha vários atletas e até o caso da Edinanci Silva, né? Sim. Que ligaram da Paraíba para ver se Cortava a cana lá, né? se dava para receber ela aqui e colocar ela na casa do atleta. E você tinha a casa do atleta, que era uma coisa maravilhosa, entendeu? Onde os atletas tinham um local próprio para residir. Você tinha automaticamente as funcionárias, que eram as cozinheiras, que trabalhavam diretamente na casa do atleta. Então, sei lá. E até a nível de condução, os próprios ônibus que Eu ia falar isso, Davi. Você, quando falou dessas unidades administrativas da Secretaria, você conseguiu, naquela oportunidade, eu sei que você tinha uma equipe maravilhosa com você, né? Aliás, um abraço aqui a Márcio, Mosquito, enfim, você tinha uma equipe de trabalho... tinha, né? Excelente. Excelente. O Ricardo Beires, que acabei de falar dele, eu tive orgulho de poder fazer parte desse grupo. Você criou uma independência, né, Davi? Você falou da Casa do Atleta, mas a Secretaria tinha transporte, som próprio, você tinha uma equipe de manutenção então, maravilhosa. Até no que diz respeito à parte de som, que o som tinha que vir do gabinete, mas só que não funcionava do jeito que a gente queria. Então a secretaria, e às vezes tinha uma série de equipamentos que chegavam graciosamente para a Secretaria de Esportes para ela poder realmente realizar suas atividades. E não era de despesa, aquelas coisas todas, não. E o que tinha de uma coisa muito importante que eu acho que tem que ter em todas as administrações no mundo, não é só no Brasil, não. O que tinha era uma seriedade e de um trabalho que era realizado, que tinha como objetivo cada vez melhorar mais realmente a dedicação que se dava realmente ao trabalho que a Secretaria realizava. Olha, isso é muito sério, muito... Ela passou, inclusive, no início, era a Secretaria de Esporte e Turismo, né? Depois desmembrou. Não, o que tinha de evento que você participava, quer dizer, até era uma coisa engraçada. A gente chegava às 7 horas da manhã e às vezes 10 horas da noite você estava por lá, porque além do trabalho que você tinha administrativo, você tinha que participar de todos os eventos que a Secretaria promovia naquela oportunidade. Legal. Davi, você acabou de citar a Secretaria de Esporte e Turismo, né?
depois entendeu-se que tinha que desmembrar, cada uma com as suas, isso, com as suas o turismo obrigações. Foi isso. Na atual administração houve uma junção de 3 secretarias importantes, educação, esporte e cultura. Como é que você vê isso? Olha, o que eu talvez a ideia inicial tenha sido enxugar um pouco as pastas, mas como é que você olha isso? Olha, eu acho que a Secretaria de Esportes ela tem que ter um vínculo próprio, ela não tem que estar agregada a nenhuma outra secretaria. Se quiser realmente ter um trabalho correto, um trabalho decente, um trabalho de total liberdade de atuação e que seja administrado por pessoas que realmente tenham condições e capacidade técnicas para fazer com que isso daí seja evoluído. Entendeu? A gente tem visto aí que hoje você vê bem, a secretaria ela tem pura e simplesmente um subsecretário, que é o professor Tom. Professor Tom, né? Só que ela não tem um secretário. E hoje ela não tem uma dotação orçamentária, quer dizer, então não houve tempo de se brigar para isso daí. Você falou tanto, né, na campanha do prefeito atual de 1%. É verdade, não. Qual era o orçamento da secretaria na tua gestão, Davi? Olha, nós nunca chegamos, nunca tivemos um orçamento muito grande. A gente, quando muito, chegava a 3% do orçamento municipal. Que é bem mais do que se tem hoje, né? Não há dúvida, que se tem hoje. Chegava a 3%, mas só que os 3% que a secretaria recebia, e com mais aquilo que você falou agora há pouco, campanha do ótimo atleta. Iniciativa privada, né? Presente. E você tinha também uma coisa muito importante, porque quando você tem um administrador, um prefeito, que ele realmente trabalha em conjunto com todos os secretários, a coisa funciona realmente. Legal. Ontem, aliás, eu quero mandar um abraço, só fazendo um parênteses aqui rapidinho, para o pessoal lá da Rádio Cidade Soberana, que nos recebeu ontem maravilhosamente bem. Parabéns. Uma estrutura que me impressionou, viu, gente? Cidade Soberana, que cresceu muito o bairro lá, mas fomos convidados para o programa Aqui Agora Guarulhos, no comando lá o Celso e o Nelson, né? E eu tive a oportunidade de contar um pouco dessa história que o Dr. Wilson está contando para vocês, amigos telespectadores, e até mencionei, né? Porque uma das perguntas foi, Ulisses, está lá o professor Tom, você defende a presença de um profissional de educação física no comando da secretaria? Olha, eu vou ser sincero, eu acho que não precisa ser um profissional da área médica para ser um bom secretário da saúde. Essa é a minha opinião, viu, gente? Não precisa ser um bom advogado para ser secretário de assuntos jurídicos, nem sei se faz necessária essa formação. Como não foi necessário na gestão do Dr. Wilson, que já era um brilhante advogado, ser profissional de educação física para fazer uma grande gestão, mas teve a preocupação de se cercar de profissionais especializados que conheciam o assunto, e eu lembro muito bem, viu, doutor Wilson, a liberdade que você dava para esse pessoal poder trabalhar. Obviamente você tinha, né, você era a ligação entre a pasta e a administração, o prefeito, mas você tinha uma equipe muito bacana. Tinha, e o que você tinha de importante também é que você tinha uma administração até a nível geral, que todo mundo colaborava e ajudava para que realmente até o esporte da cidade tivesse um crescimento muito elevado. E isso ajudou muito. Hierarquia, né, Davi? Eu lembro que, eu falo, gente, eu tenho uma saudade dessa época do sim senhor, não senhor, viu? Quando eu aprendi isso lá, né? Despachava, usava máquina de escrever para dar cota em processo, e para falar com o encarregado, era o sim senhor, não senhor. Para um funcionário chegar para falar com o secretário... A internet não funcionava muito naquela oportunidade. Mas olha, era a máquina de escrever, disso, realmente. Né? Desse respeito hierárquico, né? Que não é só na administração pública, isso falta em tantas coisas, né? No nosso querido e amado Brasil, mas esse respeito faz falta, né, Davi? Esse comando hierárquico, né? Faz sim, e a vontade, o pessoal realmente ter uma preocupação em levar a coisa bastante a sério, isso daí realmente tem que existir. E nós estamos aí uma administração que tem um prefeito muito jovem, que é o prefeito Guti, e ele pode ver isso daí até que já vai completar 2 anos na gestão, prefeitura, né? Ele pode ver, inclusive, a cidade começar a crescer também, dentro, já que nós estamos falando aqui de esporte, crescer realmente dentro do esporte da cidade. E ser uma secretaria, e não só uma subsecretaria ligada a uma outra secretaria que não tem nada a ver com isso. E olha, as críticas aqui não são, né? O que a gente fala aqui é no sentido positivo, né? Nós falamos aqui do professor Tom, tem se esmerado, né? A gente acompanha diariamente o trabalho, tanto dele como do Wilson. Mas ele precisa... Mas precisa de recurso, né, David? Ele precisa de recurso. Se não tiver recurso, fica muito difícil você trabalhar. Exatamente, concordo. Eu ia falar isso. Não adianta...
esteja quem estiver no comando Porque da a secretaria tem uma coisa de muito importante. Ela tem uma série de profissionais Sim, que estão lá até hoje maravilhoso. ainda, que tem capacidade e realmente basta que seja dado a eles condições de trabalho para que realmente a coisa possa crescer. Sim. Olha, eu disse ontem lá na rádio Cidade Soberana, eu vou repetir aqui, tenho certeza que o Dr. Wilson divide esse pensamento comigo, né? Precisamos ter a gente fala tanto da situação do Brasil, essas coisas todas, essa marginalização política, enfim, esse momento que nós estamos vivendo, né? O segredo está na educação, gente. E o esporte não pode ficar de fora dessa formação dos nossos jovens, né? Então, e o segredo é essa estrutura que o doutor está colocando. O esporte conduz, inclusive, essa garotada para um lado positivo da vida. Quantos exemplos não temos, né, doutor? Absoluto. Não é? Quantos exemplos? O esporte, gente, olha, sociabilidade, viver em coletividade, essa coisa de você viver com vitórias, que é muito bom, mas a criança precisa também aprender a viver com derrotas. O esporte deixa isso muito, muito apurado na criança. Então, tem que ter a formação cognitiva, mas também a formação, a oportunidade de conviver com a prática esportiva, com a atividade, saber a importância da atividade física quando se quer buscar a qualidade de vida. Gente, países do primeiro mundo, isso é tratado com muito carinho, com muita responsabilidade. Nós ainda estamos engatinhando nisso, né, doutor? É verdade. Inclusive, a gente espera que, não só a nível de Guarulhos, mas a nível geral e do Brasil, que as pessoas que ocupem um cargo público não vão lá com o objetivo, por simplesmente, se levar vantagem. Vão lá para fazer o trabalho e, se aceita realmente um cargo público, vai lá para receber o salário que é designado automaticamente para aquele cargo público. Não é para levar vantagem, como está acontecendo hoje a nível geral no Brasil. Tudo que você vê todo dia, hoje em dia, até os noticiários que surgem aí, é gente que levou vantagem nisso, que levou vantagem naquilo, que fez coisa de errada aqui para poder pegar, entendeu? Então é uma coisa que, se o nosso país começar realmente a ter pessoas mais dignas, realmente administrando de uma forma geral, e as pessoas que ocuparem um cargo público levar isso assim com bastante seriedade, sem o objetivo de levar vantagem em coisa nenhuma. E o esporte tem uma colaboração importante nisso. Formar bons cidadãos, né, Davi? Tem a dúvida, forma, e leva realmente essa garotada para um lado bastante positivo da vida. Legal. Olha, essa gestão do Davi, esse período todo, acaba que a gente escolhe, a gente sai aí a campo, eu com a minha equipe de trabalho aqui, e o que se ouve é isso, olha, na época do Dr. Wilson, olha, na época do Davi, olha, então foi realmente uma coisa levada muito a sério e que deixou uma estrutura muito bem montada e que é referência até os dias de hoje. Eu vou virar a página um pouquinho, que o nosso tempo é curto, a produção já está me sinalizando lá, para falar um pouquinho, Dr. Wilson, da sua gestão também no momento mais importante do futebol profissional da nossa cidade, que foi quando a Associação Atlética Flamengo saiu da condição de clube amador, foi para o profissional, disputando a Série B2, eu lembro muito bem disso. Tive o prazer de atender o seu convite e me juntar àquela equipe. Série B2, e, se eu não me engano, é na 5ª divisão. Sim, a 1, a 2, a 3. Era a 5ª divisão. B1 e B2, quinta divisão. Quinta divisão. E da 5ª divisão, o Guarulhos encostou na segunda, na A2, né? Não, e foi uma época muito boa também, e tinha um trabalho bastante correto de todo mundo que colaborou e ajudou naquela oportunidade, até que nós tivemos à frente do Flamengo, porque a de Guarulhos já disputava o campeonato. Já disputava. Então, e o Flamengo entrou para disputar o campeonato. Tinha sido campeão amador, né, do estado, e aí profissionalizou. Então, profissionalizou e realmente teve, porque ele veio para o futebol profissional no ano de 98, em 99 foi campeão paulista, no ano de 2000 campeão paulista, saiu da 5ª para a 4ª, da 4ª para a 3ª. No ano de 2001, ele ficou em terceiro, naquele ano subiram 3, ele subiu também porque ele ficou em terceiro lugar. Olha, eu não sei, viu, você que nos assiste. E depois que ficamos até 2004 no Flamengo, né? Os outros anos, nós sempre ficamos entre os 4 finalistas, porque naquela oportunidade só subia 1, não era 4, 5, essas coisas todas. Pois é, e chegou na Série A2 entre os 4 melhores, né, secretário? Sempre ficava entre os 4 melhores, e até é uma pena, e a gente sempre entre os 4 melhores, e sempre numa situação entre os 4 melhores de subir. Infelizmente nós nunca tivemos uma, assim, não é dizer uma oportunidade, não. O nosso trabalho realmente não fez com que a equipe chegasse à 1ª divisão do futebol profissional. Faltou alguma coisinha, né? E se chegasse na 1ª divisão do futebol profissional, teria que aumentar o estádio correndo para colocar a capacidade exigida pela Federação Paulista. Davi,
Como é que você vê essa relação esporte-administração pública? Até já que estamos falando de futebol, a gente sabe que tem lá uma área que é uma área que está permissionada, né, se eu não me engano, o termo correto. É o Flamengo, a Associação né? Flamengo, é. Isso. Ela tem um termo de permissão de uso. É. E o Flamengo, então, a administração fez uma obra lá de arquibancadas, enfim. Muitos esportistas acham que a prefeitura tem que ter uma participação mais contundente nisso. Outras pessoas defendem que não. Olha, a prefeitura não tem que cuidar de time de futebol, tem outras ações e responsabilidades. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê isso? Olha, o que eu acho que a administração pública às vezes pode ajudar é que tanto o Flamengo como o AD Guarulhos, às vezes é que precisa até que os próprios administradores dêem uma mão para que se tenha um patrocinador à altura para que possa ajudar realmente a montagem de uma boa equipe. Agora, isso não é quando começa o campeonato, não. Isso é alguns meses antes, quando você inicia um trabalho realmente de montagem da equipe, realmente para chegar a um nível técnico elevado e ter condições de disputar. Até é bom que esse ano aí, agora pelo menos na fase de classificação, tanto o Flamengo como o AD Guarulhos automaticamente se classificaram e estão indo para outra fase da competição. Legal. Muito bom isso daí e tomara que realmente tenha condição, né? Porque o estádio hoje, até a nível do próprio estádio municipal, ainda falta concluir aquela parte das arquibancadas ali, né? De quem entra ali pelo estacionamento, as arquibancadas do lado esquerdo ali, que precisa ser concluída para que possa ter uma capacidade realmente muito maior. E até eu me lembro na oportunidade, quando até o Flamengo estava numa fase muito boa, a gente chegava, porque o estádio não tem iluminação pública, então os jogos mesmo jogos de semana tem que ser à tarde. Tem que ser durante o dia. A gente teve um jogo uma vez que jogou Flamengo e Botafogo de Ribeirão Preto, e o Flamengo estava entre os 4 finalistas e o Botafogo também, que nós quase paramos a cidade de Guarulhos com o estádio totalmente lotado de gente. Mas era uma coisa muito bonita e tomara que vote. E não é só o futebol não, que todas as modalidades esportivas realmente tenham uma consciência maior dos administradores para que o esporte de Guarulhos realmente chegue de um lado bastante positivo. Legal, gente. Olha, isso que o Dr. Wilson está colocando é de extrema importância, né, gente? A gente fala tanto nessas questões culturais, enfim, mas o Brasil hoje, se eu não me engano, são mais de 5.600 municípios, né, que formam a União. A responsabilidade dos municípios também para com a prática esportiva, do chamado alto rendimento, é grande, né? Porque eu fiz até um levantamento há uns anos atrás da participação olímpica do país. O percentual de atletas que passaram pelas administrações públicas é muito grande. Então é a parcela de colaboração que a municipalidade tem que dar também na construção do esporte. Não só o esporte de base, que é o começo de tudo, né? Que tem essa coisa do esporte educacional, esporte social, mas também, como disse o Dr. Wilson, também uma responsabilidade também quando se pensa em esporte de alto rendimento, seja no futebol, não que tenha que pegar o dinheiro do erário público e colocar à disposição do esporte, não é isso, mas como disse o Dr. Wilson, um mecanismo de chamamento do setor privado nas ações do setor público. Acho que é por aí, né? É por aí sim, Ulisses. E tomara que isso aconteça não só em Guarulhos, mas como o Brasil inteirinho realmente tem um pensamento muito maior voltado para o esporte. A gente sabe que tem outras áreas automaticamente, que também tem uma série de necessidades, mas o esporte é uma área que a gente está comentando aqui, está falando, e se isso realmente acontecer, vai ser uma coisa muito importante e muito bonita. Legal. Davi, nós vamos terminando com você, né? Saudades, Davi, desse período? Imagino que sim, né? Grandes amigos. Mas não tenha dúvida, quer dizer, o que se fez de amizade, o que a gente automaticamente conheceu de pessoas importantes dentro do cenário esportivo a nível nacional e de pessoas que levavam a coisa bastante a sério, foi uma época muito importante, da qual é uma coisa que a gente não esquece nunca. Tem dia à noite que você está em casa sozinho, sentadinho ali, né? Começa a relembrar todo o passado outra vez. Que gostoso, ninguém esquece, foi um período muito bom. O esporte é isso, né, gente? É uma ferramenta importante em tantas questões, né, na saúde, no relacionamento, na formação de jovens. Legal. O Davi andou sendo sondado, que eu sei aí, né, para votar. Votaria, Davi? Olha, Ulisses, eu nem sei se daria mais para votar, né? Porque eu sou de 1946, já estou com 72 anos de idade. Não sei se eu teria muita energia para votar, não. Mas é lógico, quem sabe um dia ainda tem alguma condição, sim, mas espero que a saúde nos permita que isso um dia possa acontecer. Legal. Gente, olha, a gente fica aqui sempre na torcida, que profissionais como
o doutor Wilson, né? Surjam, né? Porque ninguém é substituível, nem ele, nem ninguém, né? Mas que continuem surgindo pessoas com essa forma de pensar, que passem a ser exemplos, né? A gente sabe que o pessoal tem se esforçado bastante lá na secretaria, eu acompanho. A pessoa falou, se você não puxa a orelha de ninguém, eu falei, gente, o que é errado todo mundo já sabe. Né? Eu acabei de falar aqui, tem que bater palma porque estão trocando uma lâmpada lá do Fioravante. Isso faz parte da gestão pública, tem que trocar lâmpada, tem que pintar, tem que arrumar uma viatura. Mas a gente torce para que haja um investimento. Tem até que surgir novas praças esportivas da cidade, principalmente na parte periférica do município. Que legal que estão arrumando lá, não estou falando mal não, viu gente? Não, você que está me assistindo tem uma coisa importante. Parabéns. Esses céus que foram construídos já tem hoje um ginásio, sim, tem isso, tem aquilo ali já ajuda bastante. As últimas obras dos céus já contemplam, né? Uma pena que lá atrás não se sentou, não houve uma conversa das duas pastas, esporte e educação, para já naquela oportunidade se construir céus que contemplasse também o alto rendimento, né, doutor? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Legal. Professor, vou deixar o microfone para você fechar o programa, as suas últimas palavras. Obrigado de coração. Não, uma satisfação muito grande a gente estar aqui na TV Guarulhos. É uma pena que o nosso grande amigo Oswaldo Tassi não esteja presente hoje aqui, entendeu? Porque é uma pessoa que a gente tem uma amizade, uma admiração e um respeito muito grande. E parabéns por todo o trabalho que vocês estão realizando, inclusive o Tassinho que está aí. Pô, parabéns, Tassinho. Um abraço para você. E o Ulisses, parabéns também pelo trabalho que vocês realizam e continue fazendo isso. Bom, legal, gente. Vamos terminando mais um Câmara Esportiva, né, desta quinta-feira, e nós voltamos na próxima terça. Não esqueçam aí do Pedala Guarulhos, domingo às 8h30. Dá para mostrar o compromisso do Flamengo aí, o horário do Flamengo e do Guarulhos? Ó, é importante a participação da torcida, gente, né? A gente tem olhado lá, o estádio vazio, ó, quem joga em casa é o Flamengo, né? Domingo agora, às 10 horas, enfrentando a forte equipe do São José. É jogão de bola, viu, gente? E o Guarulhos vai lá até São José enfrentar a equipe do Joseense. Equipes que já estão classificadas e se preparam para a segunda fase. Legal? Gente, ficamos por aqui. Deus abençoe a todos. Quer falar mais alguma coisa, Davi? Você levantou o microfone? Não. Muito obrigado. Tranquilo? Então tá, gente. Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa. Até lá.